Papo 016, onde as vozes se encontram. Com Guilherme Cardoso e Lucas Fagundes. Excelente tarde para você que está acompanhando a programação da Rádio UNAF, você que acompanha no streaming, no YouTube, nos canais de comunicação, nos quais você já está acostumado e veio aqui para conferir mais uma edição do programa Papo 016. Eu sou o Guilherme Cardoso. E eu sou o Lucas Fagundes e é um prazer muito grande estar com cada um de vocês que nos acompanham a partir de agora para esse bate-papo incrível em mais um Papo 016, né, Gui? Sim, no Papo do Dia, hoje a gente vai falar de comunicação, como a gente mais gosta, né, Lucas? É o nosso assunto preferido aqui, é comunicação. E também trazendo personalidades marcantes, influencers e influências. Sim, pessoas que de alguma forma transformam, impactam a população aqui da nossa região, do DDD 016. E hoje, no Papo do Dia, a gente está com uma pessoa muito especial, agora já nessa reta final do ano, no qual a gente tem muita alegria de apresentar para você. Por isso que agora a gente vai para o Papo do Dia. Papo do Dia. No Papo de hoje, gaúcha de Pelotas, que nasceu comunicadora, ainda criança, criava jornais caseiros e anunciava ao mundo com uma máquina de escrever na mão. Ela cresceu já sabendo o que queria. Consolidou-se no telejornalismo e se tornou referência pela credibilidade, clareza e sensibilidade ao contar histórias reais. Considerada a jornalista mais importante da região de Ribeirão Preto e uma das grandes vozes do jornalismo brasileiro, influenciando gerações e inspirando novas comunicadoras e comunicadores. Não apenas informa, mas conecta, emociona e traduz a realidade com humanidade, coragem e responsabilidade. Mãe apaixonada e esposa realizada. Seu compromisso é com a verdade, clareza e serviço. Serviço e sinceridade. Com uma carreira de sucesso que vai muito além de uma simples leitura de TP, ela mostrou que mais importante do que a voz que sai da garganta é a voz que ecoa do coração, de alguém que, mesmo sem aparecer diretamente na TV, continua falando para milhões de pessoas. Sim, falando, ouvindo, editando, escrevendo, coordenando, ensinando, aprendendo, servindo. Servindo a comunidade como editora do maior meio de comunicação do interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, o Grupo EP. Após deixar a bancada em 2025, segue brilhando como pensadora, pesquisadora e voz ativa em debates que importam, sempre movida por causas sociais e pela ética. Hoje no Papo 016 temos a honra de receber uma mulher que fez e faz da comunicação um serviço público de legado. A gigante do jornalismo, Luciele Dornelles. Lu, seja bem-vinda! Olá, tudo bem? Ai, meu Deus, a intenção era me deixar muito emocionada. Missão concluída com sucesso. Obrigada por essas palavras maravilhosas. Tô me sentindo muito honrada. E, bom, estou aqui à disposição de vocês, de todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Obrigada pelo convite, UNAERP. Obrigada, Guilherme e Lucas. Estou muito feliz mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos, Lu. E Vocês pra estavam gente aqui falando, eu tava assim, não sabia mais como sorrir, de tão empolgada que eu fiquei. E pra gente é uma honra, a gente fica muito feliz. E pra nós é uma honra, uma vez que temos aqui uma das nossas maiores referências na comunicação e na carreira que escolhemos para nossa vida, né? Você que inspira não só a nossa geração, mas tantas outras que te acompanham profissionalmente e nós aqui academicamente temos você como a nossa referência, né, Lucas? É isso mesmo, é uma alegria muito grande ter você aqui, Luciele, para falar com a gente sobre a sua história, contar um pouco de como é que você chegou no jornalismo e toda essa paixão que move, né? Porque para ser jornalista tem que ser apaixonado, porque é uma rotina totalmente avessa, né? Aquilo que as pessoas
estão acostumadas nas profissões por aí. Então, é um prazer muito grande ter você com a gente. E é bom você começar até o nosso papo falando sobre isso, porque existe um glamour, um falso glamour no mundo da televisão. Então, antes de ser apaixonada pela televisão, eu sou apaixonada pelo mundo da comunicação, do jornalismo, do informar com responsabilidade. Mas existe uma ideia de que somos estrelas, e não, somos pessoas que trabalham num trabalho onde somos vistos, onde somos conhecidos, reconhecidos, ficamos muito felizes com isso, mas aparecer na televisão, ou seja, onde for, é só uma parte do nosso trabalho, né? Porque o trabalho árduo e cheio de renúncias, muita gente não vê, que é na redação, na frente da tela de um computador, escrevendo, lendo e entendendo como o mundo funciona, o que está acontecendo no mundo. E nos fins de semana, nos feriados, de noite, sem hora para descansar muitas vezes, tendo que se virar nos 30 aí. Como você disse, precisa gostar muito. E é isso que me move desde 2005, quando eu me formei há mais de 20 anos. Olha, esse ano então, completando esses 20 anos, já passou, né, dos 20 anos. Esse ano mesmo. Ano de aniversário de formação. Dia 23 de dezembro, é exatamente 20 anos de formada, mas trabalhando na TV e no jornalismo, assim como vocês, desde antes, porque fiz estágio, né? Então, entrei na universidade bem novinha, com 17 anos, e já cair meio de paraquedas na televisão, na universidade, na televisão da minha universidade. A gente falou, né, e ao ver algumas entrevistas que você participou, tanto na pandemia, você falou em muitas lives, contando a sua infância, que você já brincava de ser comunicadora, de jornal, de apresentar. Como era isso? Isso é muito legal, né? Inclusive, eu costumo dar palestras sobre vocação profissional para alunos no ensino médio, e eu falo muito sobre isso. Quando existe dúvida sobre o que cursar, eu peço para que esses estudantes pensem naquilo que eles gostam de fazer. Então, qual é o seu maior hobby? De repente, o seu passatempo da infância ou da adolescência vai virar o seu ganha-pão, como aconteceu comigo. Aí a gente volta lá para os anos 80 e 90, quando eu tinha, por exemplo, um jornal impresso da minha família. E nesse jornal eu contava o que estava acontecendo com a minha família naquela semana. Claro que hoje eu entendo que aquilo era um protótipo, uma espécie de um jornalismo marrom da pior qualidade, porque, na verdade, eu estava fazendo fofoca da minha família. Porém, eu tinha 10 anos de idade e aquilo, para mim, era o meu jornalismo investigativo, porque eu ficava de binóculo e bloquinho, assim, vendo o que estava rolando na minha casa, na casa dos meus avós, na casa dos vizinhos, e tinha notícia dos vizinhos também. E aí eu fazia com máquina de escrever, com grampeador. Minha mãe era professora, então eu tinha em casa folha de ofício, eu tinha muito material que me ajudava a fazer o meu jornal impresso. E as fotos? De onde você tirava as fotos para o seu jornal? Eu desenhava. Pois bem, então... Estava contando alguma coisa da minha avó, eu desenhava a minha avó na foto. Isso com foto. quantos aninhos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Comecei a fazer com 10 anos. É bem legal. Eu tenho um vídeo no Instagram mostrando um exemplar do meu jornal. Eu gostaria de ler esse jornal, porque não tem nada melhor, né? Tá ali os vizinhos, a família, todos os conflitos, as histórias. Mas o jornal deve ser muito engraçado, bom. É muito engraçado, né? E eu nem imaginava, mas aí quando chegou a hora de escolher... qual faculdade que eu cursaria, foi meio natural. Então, até eu costumo dizer que é difícil falar assim, eu escolhi jornalismo, porque, na verdade, o jornalismo me escolheu, ou Deus, ou força superior, como queiram chamar, o universo me encaminhou para isso, meu coração já sabia, porque eu fazia muitas entrevistas imaginárias também, e aí eu era entrevistada e o entrevistador ao mesmo tempo, previsão do tempo. Ai, gente, eu fiz tanta coisa na minha infância relacionada a isso, é muito legal mesmo. E com um detalhe também curioso, já que a gente está falando sobre essa época, as minhas referências de jornalismo na infância, a maioria delas, o que a gente via na televisão era a figura masculina, eram homens na TV. Então, quando eu ia brincar de ser jornalista, eu pintava um bigode, eu prendia o cabelo, porque na minha imaginação de infância,
quem contava a notícia era o homem. E realmente as redações jornalísticas, elas eram abarrotadas por homens. E as poucas mulheres que faziam história já, como a Leda Nagli, a própria Glória Maria, a Sandra Nemberg, todas elas tinham cabelo curto e se masculinizavam para dar credibilidade, né? Para ter voz num meio que era muito machista, né? Olha como mudou isso, Sim. como as coisas mudam rápido, né? Porque hoje em dia é o contrário, né? A gente vê muito mais mulher no jornalismo. Sim, sim. E realmente a gente olha para trás, é uma masculinização, né? Naquela época, do qual elas eram vítimas, para que se encaixasse nesse padrão. Era né? inimaginável uma mulher na televisão estar de unha vermelha ou com uma cor mais... ou com cabelo comprido ou uma cor mais chamativa. Então, eram terninhos sóbrios e sem brincos e com cabelo curtinho para poder imitar a figura do homem e poder ter um espaço naquele lugar ali. Muito interessante, né? Muito legal. E hoje em dia a gente usa saia, a gente usa salto, a gente é como a gente é. Então, temos mulheres com vários tipos de cabelo, de maquiagem, de perfil, porque sabemos que agora que não é isso que vai dar peso para a notícia. Mas antigamente, num mundo que ainda é muito machista, mas que era muito mais... Isso foi necessário para que a gente ganhasse espaço. Que legal. E nesse início ali de carreira, quando você entrou na faculdade, começou a entender de fato como funcionava a comunicação, começou a estudar na Universidade Católica de Pelotas, né? Ali nos começo dos anos 2000. Quem que você começou a ter como você acabou de citar alguns nomes, mas as suas maiores referências, quem eram naquela época? Assim, eu lembro muito de ver Sérgio Chapelin, por exemplo, e Cid Moreira, mas nessa época eu não tinha ideia de que eu queria fazer jornalismo, eu não olhava a televisão com os olhos com os quais eu fui olhar depois na adolescência, e foi mais a Fátima e o Bonner mesmo, né? Porque era o casal top do Jornal Nacional, numa época em que a gente tinha um hábito, um ritual de ligar a televisão para entender o que aconteceu no dia, bem diferente de hoje também, né? Então, hoje a gente acorda e a notícia já está aqui na palma da nossa mão. Por isso, o desafio tão grande do nosso jornalismo televisivo de como fazer um bom jornal às 8h30 ou 9 horas da noite, num momento em que todo mundo já sabe o que aconteceu no mundo. Agora, naquela época, não. Naquela época, existia aquele momento sagrado de ligar a televisão. Vamos saber o que aconteceu hoje, no dia. Então, era esse casal. Esse casal foi a minha referência naquele período. E eu gostava muito de olhar a notícia quando eu comecei. Aí, já com 17 anos, né, já na universidade, eu gostava muito de olhar a reportagem e entender como ela estava sendo feita. Tanto que eu acabei virando cinegrafista também, antes de ser repórter, de aparecer. Eu fui cinegrafista, fui editora de imagem e me fascinava muito a construção, né, de uma reportagem. Como costurar uma reportagem para que ela faça sentido num tempo curto. Então, você precisa contar uma super notícia em 1 minuto e meio. Isso é um desafio muito legal e de uma forma clara e que todo mundo entenda, tanto o especialista no assunto quanto a pessoa leiga. E esse desafio da televisão é muito bacana, que é muito diferente de um jornal impresso, onde você pode, ou de uma revista, ou mesmo da rádio, né, onde você pode muitas vezes dissertar sobre aquela informação, sobre aquela notícia por muito mais tempo, com muitos caracteres. Então, esse desafio de sintetizar da televisão é muito fascinante, de ter que sintetizar a notícia, né, com sentido, com clareza. A objetividade do telejornalismo é um exercício para sempre, né? Eu sinto isso, que quando a gente está trabalhando com isso, né, Lucas? A gente sempre olha para trás e fala, eu poderia ter sido mais objetivo do que eu ainda fui. Sempre a gente faz uma brincadeira que quem que falou isso? Acho que o professor Murilo Pinheiro, que dá aula aqui pra gente. Ele é dono da revista Revide. E aí ele fala que o jornalista ele faz a melhor matéria dele até a hora que ela é publicada. Depois que ela é publicada, a gente sempre pensa, poderíamos ter feito alguma outra coisa ali, mas é o que a gente conseguiu e assim que a gente vai se desenvolvendo, né, Lucas? É isso aí. Lu, você estava falando que você foi cinegrafista também. Isso foi logo depois que você foi para Porto Alegre.
Eu fui cinegrafista ainda em Pelotas, antes de ir para Porto Alegre. Para Porto Alegre eu já fui como repórter, mas na mesma empresa. Então, algo que eu gosto muito de falar para os jovens também, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, o fato de eu ter feito muitos estágios e ter conhecido muita gente, ter feito muito networking durante a faculdade, me ajudou a conseguir ir para a capital do Rio Grande do Sul 6 meses depois da minha formatura, enquanto vários amigos meus precisaram até deixar de lado o sonho do jornalismo porque não tinham emprego, ficaram desempregados mesmo ou tiveram que trabalhar em loja, pela dificuldade de encontrar um emprego após a formação. Então, não é uma receita de bolo, mas claro que a sua vida pós-formado vai ser muito mais fácil se você já estiver no mercado, de certa forma, enquanto você está estudando. É difícil, é corrido. Eu cheguei a ter 2 empregos, um de manhã e um à tarde, ainda fazia a faculdade à noite. E no meio disso tudo, não sei como, eu fazia inglês. Eu fico pensando agora... de onde que eu tirava tantas horas do meu dia, escrevia o TCC de madrugada, ou estudava muitas vezes de madrugada quando chegava em casa. E aí, essa oportunidade para ser cinegrafista foi o seguinte: eu era estagiária voluntária na universidade e surgiu a chance, então, de trabalhar na Emater, que fazia programas. A Emater é tipo uma Embrapa, é uma empresa de extensão rural. E essa Emater tinha estúdio, tudo, e ela fazia programas para a TVE do Brasil e para a TV Record, local. E aí, quando surgiu essa oportunidade para ser cinegrafista, era remunerado. Então, também é algo que eu gosto muito de falar. Nenhum degrau da nossa vida é menos importante. Eu já sabia que eu não seria cinegrafista para sempre, mas o fato de precisar daquele dinheiro me motivou a aceitar. E hoje eu enxergo, nada é só sobre dinheiro na vida, porque essa experiência me fez ter olhos diferentes para a televisão. A partir do momento em que você está lá captando as imagens para a reportagem, depois, quando você é repórter, você consegue ter uma sintonia com o seu cinegrafista muito melhor, porque você entende que TV é imagem e que todo texto que você vai escrever, você precisa ter algo para ilustrar. Tanto que a passagem surge, né, dessa necessidade de você contar uma história, falar sobre números ou contar uma história que não pode ser ilustrada de forma nenhuma na televisão. Enfim, então foi uma super escola ter sido cinegrafista numa época em que a câmera era gigante, o tripé era gigante, a bateria era externa, então a gente carregava além da câmera num braço, no outro braço, uma bolsa com uma bateria desse tamanho. E hoje em dia, as câmeras digitais pequenininhas, né? Tudo bem diferente. Eram fitas enormes, né? Então, foi uma experiência enriquecedora, pensando em vários fatores. Então, falei isso da questão de dinheiro, porque eu tenho muito orgulho de falar que foi o meu primeiro trabalho remunerado, mas também me trouxe toda uma visão da reportagem diferente. Depois, quando eu virei editora, tanto de imagem quanto de texto, também você entender como a notícia funciona e você olhar o texto de um repórter e corrigir aquele texto, entendendo que, às vezes, uma frase está a mais ali. Mas por que essa frase está a mais? Porque não tem como cobrir, porque não tem uma imagem para ilustrar aquilo ali. Vamos tirar essa frase vira cabeça, essa frase vira pé. Então, fazer toda a organização de uma reportagem para que ela tenha sentido e para que ela não fique maçante e chata, também passou por eu ter essas outras... também ajudou eu ter tido essas outras experiências, sabe? Então, foi um momento muito legal. E o repórter dessa empresa era um homem. Então, era muito engraçado, porque a gente andava na rua e muitas vezes as pessoas gritavam, tá trocado isso aí. Porque ele com o microfone... Né, o homem com o microfone, de novo, a sociedade, né, que não entende como pode uma mulher estar carregando peso e tripé e muitas vezes debaixo de sol e chuva e o repórter sentado escrevendo a reportagem. Então, foi muito legal também para a minha visão de mundo, eu acho que todos os momentos da nossa vida a gente tem chance de entender o mundo com mais generosidade, com mais humildade. Então, por exemplo, nesse momento eu tive que me despedir de qualquer tipo de vaidade, porque eu passava por alguns perrengues que muitas vezes os cinegrafistas passam. Então, foi muito interessante.
Só antes da gente continuar, nós temos algumas pessoas acompanhando que já estão deixando os recadinhos, né? Porque senão depois a gente fala, não sei se a pessoa vai ficar até o final, né? Mas vai. Não, você sabe como que é a internet, né? Fique aí com a gente. Mas a Liz Barreto colocou lá, ó. A Lu é demais. Que linda! A Liz é a nossa estagiária hoje na redação da EPTV. E olha que interessante, a Liz me mostrou outro dia, quando ela era acho que ela tinha uns 14 anos, ela mandou um direct pra mim no Instagram falando que o sonho dela era ser jornalista. E na época, eu não me recordo, mas ela me mostrou, eu respondi, boa sorte. Enfim, falei algumas coisas pra ela e hoje em dia somos colegas de trabalho. Olha que legal, né? Como a vida é interessante, né? E nos coloca ao lado de pessoas especiais e que têm um sonho, porque ela já tinha um sonho desde menina, assim como eu. E hoje ela tá lá muito competente na EPTV há pouco tempo, mas o futuro a Deus pertence. Tomara que a gente possa trabalhar juntas de forma efetivada, ali sendo efetivada, viu? Já tô profetizando pra você, minha amiga. Amém. Tá igual aqueles programas de televisão mesmo. Você começa a falar e começou a subir mais comentários lá. A Camila Marcondes também mandou alguns emojis de palminha. A Camila Marcondes, que é estudante de jornalismo, também da nossa turma. Isso. E a Mari Silva Lebre, que é a Mariana, que também é estagiária da EPTV, dizendo que adora a Luciele. E a Mariana também tem uma história em relação à minha pessoa, se vocês me permitem contar. Ela tinha o sonho de conhecer a TV e ela precisou fazer um trabalho. E ela me escolheu para me entrevistar. Isso bem novinha, sei lá, 4, agora eu tô perdida, ela tem 22, deixa eu fazer as contas, faz mais de 5 anos isso. E ela foi lá na TV com o pai dela na época e me falou, meu sonho é trabalhar aqui. E agora ela trabalha comigo também, olha que coisa linda. Viu? E é outra pessoa competentíssima, nossa, ficou difícil essa palavra, muito competente. E a Mari é uma pessoa na qual eu confio muito, eu sempre vivo rasgando elogios para ela, porque é uma profissional maravilhosa e tão nova, e é muito bonito a gente ver, né, nesse mundo de hoje, os jovens querendo trabalhar, porque infelizmente temos visto muita gente que está aí num caminho contrário, então é muito legal quando a gente pode testemunhar a vida deles crescendo assim e subindo. Que legal. A Liz falou assim, ó, eu quero, amém. Ela aceitou a promoção, então, a efetivação. Ah, mas por favor, precisa vir em dose dupla, porque eu não aceito a Liz sem a querida Mariana Lebre. Beijo, Mari. Os donos da EPTV que vão ficar muito felizes, né? Com esse monte de efetivação. Eu já tô contratando todo mundo. Então, eles vão ficar super felizes. Depois vamos fazer uma listinha de estagiários que nós estamos na conversa com a Luciele, que ela profetiza e dá tudo certo. E vocês sabem que eu tenho uma relação muito próxima dos estagiários, então eu consigo também fazer essa análise junto à chefia, inclusive, de saber quem tem vocação e quem tem vontade de trabalhar. A gente consegue identificar isso, né? Não é muito difícil. É isso aí. Deixa eu ver quem mais está falando. Vamos lá. Valeriana Dutra Valério. É minha mãe. Ah, tá. Um beijo, mamãe. Depois que ele lembrou que era a mãe dele. Ah, é minha mãe. Valeriana Dutra Valério Cardoso. Ah, tá. Um beijo, mamãe. Muito boa entrevista. Beijo, obrigado. querida. Deixa eu ver. Quem mais? Ela falou muito profissional e verdadeira na sua missão de levar a informação aos telespectadores, Luciele. É isso aí. Um beijo. Quem mais? Alguém de São Joaquim, alguém... de São Joaquim, parabéns, Guilherme Lima. Zeminha aqui falando. Isso. Deusimar, ele é de São Joaquim da Barra. Opa, amigo nosso de São Joaquim. Um abraço pra você. Tamo junto, Mazinho. Todo mundo. A Mari falou assim, ó, hashtag EPTV nos contrata. A minha mãe falando, tietando aqui. Muita gente boa. Aí, ó. Obrigado, gente, pelo carinho. Aí. Ô, Lu, voltando então pra essa história, você estava em Porto Alegre, aí você saiu de Pelotas, foi para a capital do Rio Grande do Sul e começou a trabalhar depois na afiliada da Globo. Isso, na RBS. Isso, na RBS, que é a Globo local ali do Rio Grande do Sul. Só tem uma afiliada? Só tem a RBS no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Certo. E aí você entrou lá como cinegrafista? Aí lá eu entrei... Como foi o seu trabalho lá? Lá eu entrei como produtora. Ah, tá. Era um trabalho temporário.
E é algo que só uma pessoa sabia, que era temporário. Porque o que aconteceu? Surgiu essa oportunidade de eu ser produtora de reportagens, que é onde nasce a notícia, para quem não sabe. Então, o produtor, ele tá caçando a notícia. Hoje em dia, cai muito no nosso colo por causa do WhatsApp. Mas, antigamente, o produtor passava o dia inteiro ligando para bombeiro, para hospital, para polícia, atrás da notícia, atrás de furo jornalístico. Uma ronda, né? A tal da ronda. E eu fazia essa ronda e também produzia um programa de agronegócio. Aprendi na época muito sobre commodities e sobre comecei a aprender sobre esse mundo do jornalismo especializado, né? Que foi o que me fez chegar aqui, inclusive, depois. Bom, eu era produtora, não aparecia na televisão até então. Mas saí desse outro programa onde eu aparecia na televisão. Então, eu de novo, olha só, sem querer, eu nem estava procurando trazer essa lição. Mas, de novo, é aquele momento de você deixar qualquer tipo de vaidade de lado, porque, afinal de contas, eu aparecia na TV para todo o Brasil nesse momento. Então, no mesmo lugar, na mesma empresa onde eu fui cinegrafista, eu fui contratada nessa empresa. Só que aí, um dia, estava lá como cinegrafista e uma repórter ficou doente. E era para cobrir um congresso muito grande do governo federal. Desculpa, na RBS. Isso antes de chegar na RBS. Só para explicar, assim, como eu precisei sair de algo... Eu abdiquei de algo que era certo. Eu era contratada, efetivada, para ir para um cargo temporário e saí dos holofotes e fui para os bastidores. Então, de novo, nenhum degrau na nossa vida é menos importante. Porque essa escolha, essa decisão que para muitos poderia ser... Nossa, mas você apresenta... Porque aí, no fim das contas, gente, o programa onde eu era cinegrafista, eu virei apresentadora dele. Porque uma moça ficou doente e eu fui cobrir como repórter e fui indo, virei apresentadora de um programa na TVE nacional. Sim. Isso antes, então, da RBS. Mas aí, você vê, eu poderia ficar naquela zona de conforto e falar, eu já sou apresentadora com 22 anos e vou ficar aqui. Mas aí surgiu a oportunidade, então, para ser produtora na RBS. Eu falei, quer saber? Era um trabalho de só 3 meses. Eu falei, eu vou dar o meu sangue nesse lugar e eu vou ser contratada. Então, era para ser temporária e não era para aparecer no vídeo. E eu acho que se eu conversasse com alguém da minha família, por exemplo, que já tinha muito orgulho de falar, ai, minha filha, todo domingo de manhã aparece na televisão. E ia falar, você tá louca, né? Como que você vai sair? Trocar 6 por meia dúzia, né? Então, você tá na capital do Rio Grande do Sul, com um trabalho que já te efetivou, que tem um salário ok, você é apresentadora do maior programa rural da TVE e você vai largar tudo isso... Mas eu entendi não como um largar, entendi como mais uma experiência e como uma possibilidade de entrar na Globo. Aí eu falei, vou. E fui, pedi demissão e fui para a RBS. Aí quando eu fui para a RBS, eu fui para ser produtora. Fiquei lá como produtora e as coisas vão acontecendo, porque a vida é movimento, né? Então, você tá lá, aprendendo, estudando, sem passar por cima de ninguém, sem fazer nada errado. Eu acredito que a recompensa vem. Né? De novo, não tem receita de bolo, mas é estudo e trabalho árduo. É isso, é o básico que você precisa fazer bem feito e muitas vezes fazer mais do que os outros no sentido de ter autonomia, de ter atitude, né? De você se mostrar alguém disposto a aprender, a trabalhar bastante, a não reclamar, ter espírito de equipe. E eu me lembro, inclusive, que quando eu cheguei na RBS, um chefe me falou isso um dia. Tem muita gente competente aqui dentro que acaba não crescendo porque é uma pessoa difícil. Então, você vê, você ter sucesso na sua vida não é só sobre você estudar e trabalhar muito. É estudar, trabalhar e ser uma pessoa legal. E ser uma pessoa que colabora, que tem disponibilidade, que sabe se relacionar com os outros, né? De uma forma educada. Não precisa ser amigo de todo mundo, mas que você tenha um bom relacionamento, isso já é uma grande coisa. E aí, então, lá na RBS... De novo, como eu tô lá dentro, você estando lá dentro, sabendo como tudo funciona, as oportunidades aparecem de forma mais fácil. Então, primeiro eu fui contratada, que era o meu objetivo. Então, deu 3 meses, eu já tinha dado sangue pela empresa. Vamos te contratar. Então, quer dizer, não foi um tiro na água. Que legal. Graças a Deus. E aí, segundo, surgiu a oportunidade, então, para trabalhar no canal Rural. Que é um canal que hoje é um canal independente, mas na época ele era um canal, quando ele foi criado, da Rede Globo.
e da RBS, que é um canal especializado em agronegócio. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar como repórter de especiais, cobrindo grandes eventos no Brasil. Inclusive, eu nunca tinha andado de avião na minha vida e tenho muito orgulho de falar que andei de avião a primeira vez na minha vida graças ao meu trabalho, né? Então, porque lembro da emoção de falar assim, gente, tá dando certo. Eu queria ser alguém na vida, tô conseguindo. E aí eu fui trabalhar no Canal Rural. E foi o Canal Rural que me trouxe para a IPTV. Então, você percebe a costura, como vai se fazendo da vida? Porque a então gerente, 3 anos depois, estando ainda no Canal Rural, ficando muito ao vivo, eu fazia muito ao vivo lá. Porque eram eventos, às vezes, de 5 horas, sem parar, nem para ir no banheiro. E aí a então gerente de jornalismo da IPTV de Ribeirão, que era alguém que gostava desse mundo de fazenda, ela assistia muito ao Canal Rural, me assistia e falou, eu quero ela aqui na IPTV. Que legal. Né? Então, assim, você vê, se eu não tivesse enxergado essas oportunidades, ou se eu tivesse, de repente, deixado a zona de conforto, a vaidade falarem mais alto, eu não estaria nem aqui na IPTV. Porque aí... foi um outro momento da minha carreira ali no Canal Rural, em que eu me lembro que eu sofri muito preconceito também dos próprios colegas, porque uma vez eu ouvi, por exemplo, de uma colega assim, eu não fiz 4 anos de jornalismo para ficar falando de boi e de cavalo, né? Querendo desmerecer o... E, por um momento, eu lembro de ficar triste e pensar, nossa, é verdade, né? Nossa, tô aqui, só falo de cavalo e de boi. Não era bem isso que eu queria, né? Eu queria mudar o mundo. Como eu vou mudar o mundo assim? E aí, você é novinha, você acaba, né, deixando que esses pensamentos ruins apareçam. E aí, depois, me veio, assim, um pensamento muito forte. Quer saber? Eu fiz jornalismo para falar de boi e de cavalo, sim. E para falar de campeonato de bolinha de gude, se for preciso. E para falar de saúde e de política. E do que for. E eu vou... sobre o que eu tiver que falar, eu vou falar de um jeito muito... com muito compromisso, com muita responsabilidade. Vou fazer o meu melhor. E ali eu fiquei, então, no Canal Rural, fazendo o meu melhor, até que alguém me assistiu e me trouxe para cá. Nada foi em vão. Você falou tanto de boi e de cavalo que o seu cavalo selado passou. E aí eu estava pronta, que é algo que eu falo muito para as pessoas. Quando a oportunidade aparece, a gente precisa também estar pronto. Então, naquele momento, eu estava pronta para assumir essa grande responsabilidade. Claro que hoje, olhando para trás, eu vejo que pronto, eu não estava e nós nunca estamos. Eu era bem jovem quando vim para a IPTV, tinha 27 anos. E assumir o jornal de maior duração da casa foi uma responsabilidade enorme, mas a cancha que eu já tinha, né, de ao vivo, de improviso, me ajudou a ir melhorando e crescendo e conquistando meu espaço, até que eu me tornei alguém que as pessoas se identificavam e gostavam de ter em casa, né? Que legal, Lu. Que história linda. Antes da gente partir para essa chegada na IPTV, vamos fazer o primeiro quadro, senão... Vamos, é verdade. Quer dizer que o assunto tá muito bom, mas vamos fazer o primeiro quadro. Nós temos alguns quadros, Lu, aqui no Papo 016, que é pra gente dar essa brincada com o entrevistado. E o primeiro quadro que nós vamos fazer com você é o nosso Ping Papo. Ping Papo, daquele jeitão, hein? A gente vai falar, vai dar algumas opções pra você e você vai ter que escolher rapidinho, não pode pensar muito. Ai, que medo, gente. Lembrem-se que eu sou muito melhor entrevistadora do que entrevistada. Então sejam legais comigo. Tá. Ai. Então vou começar. Café ou chimarrão? Ah, não! Jamais! Que isso? Pode ir embora já? Chimarrão. Ganhou aí, ó. Campo ou cidade grande? Campo. Jornal impresso ou redes sociais? Hoje, redes sociais. Ao vivo ou gravado? Ao vivo, amo. Ao vivo, amo fazer ao vivo. Uma palavra que define o jornalismo pra você? Responsabilidade. Uma mania que você tinha antes de entrar no ar? Fazer os exercícios da fonoaudióloga. Mania? Hábito.
Importante. Um aprendizado que o improviso te trouxe. É a melhor forma de você mostrar quem você é. É na hora do improviso que quem você é, enquanto pessoa e profissional, é nessa hora que você se mostra de verdade para quem tá te assistindo. E é aí que você encontra a conexão com o telespectador. Porque você tá sendo natural. Então, você se emociona, você chora, você erra, você tropeça, mas você tá sendo você mesmo. Uma lembrança boa da época do Canal Rural. As viagens, porque eu não conhecia nada desse mundão e de repente me vi viajando o Brasil inteiro e conhecendo tudo quanto é lugar, me senti muito feliz com isso. Um livro ou série que te inspira? Que me inspira, eu vou falar Você Pode Curar Você Pode Curar a Sua Vida, que é um livro que fala sobre a importância da gente pensar certo. E sim, é um livro de autoajuda, mas tem vários outros que eu gosto, como, por exemplo, A Arte da Guerra, que também eu levo vários dos ensinamentos para minha vida. E muitos romances, mas aí não são inspiradores, são para deixar a cabeça, a cuca fresca. E agora, para finalizar, complete a frase. Jornalismo é... O que me move. O jornalismo se confunde com a minha vida. Então, eu me lembro da minha vida e me lembro de ser jornalista. É a minha vida. Jornalista Luciele Dornelles hoje aqui no Papo 016. Esse foi o Ping Papo de hoje. Você que está acompanhando o Papo 016 hoje com a Luciele Dornelles, compartilha esse vídeo, essa live com aquele seu amigo que quer ser jornalista também, ou com alguém que é fã, que ama, que está com saudade de ver a Luciele Dornelles. Manda aí, compartilha esse vídeo com o pessoal. E se você tem alguma pergunta para fazer para a Lu, também manda aqui nos comentários da nossa live, que a gente vai selecionar algumas depois para fazer para a Lu. Luciele, ainda falando sobre a sua trajetória, essa pessoa que ficou assistindo você sustentando ao vivo, ela ficou assistindo muito tempo você, né? Muito tempo. Durante 7 ou 8 meses. E você não tinha ideia que você estava sendo observada desse jeito? Não tinha ideia. Inclusive, já era uma época em que eu queria parar de fazer o que eu estava fazendo, porque eu estava muito cansada. Embora as viagens tenham sido algo muito legal, foram momentos muito legais que eu vivi viajando, mas chegou um momento que eu estava cansada, eu queria fazer outras coisas e eu mal ficava em casa. E aí, eu penso sobre isso também. Eu podia fazer mais ou menos, porque eu já estava cansada, então, vou fazer de qualquer jeito. E olha só, a gente nunca imagina quando alguma coisa que a gente está fazendo está sendo observado ou pode ser o pontapé para uma nova etapa da sua vida. Se eu estivesse fazendo de qualquer jeito, por estar cansada, também o convite provavelmente não teria vindo, porque eu estava sendo assistida pela Edith Gonçalves, que era o maior nome do jornalismo na IPTV Ribeirão Preto. E ela ficou me assistindo durante 7 ou 8 meses, e não só isso. Eu tinha um blog, e ela disse que entrava no meu blog todo dia para ler o que eu escrevia, para ler se eu tinha erro de português, para entender como eu pensava, de novo, porque ela disse que não bastava para ela uma boa profissional. Ela queria saber se eu era uma boa pessoa para assumir esse cargo tão importante. E olha só, eu podia estar lá, às vezes, hoje num mundo de redes sociais, né? Quanta coisa, às vezes, boba as pessoas publicam e podem estar se queimando sem nem imaginar. Na época não tinha rede social como agora, mas eu tinha um blog. Então, que bom que eu estava no blog abastecendo com bons pensamentos, com boas reflexões. Eu sempre escrevi muita crônica, então eu tinha um blog, né, desde os 15 anos. Hoje em dia eu escrevo no Instagram mesmo. Sou do time textão e gosto porque os meus seguidores gostam de textões, eles não são preguiçosos. Então, assim, você imagina, ela estava me assistindo, me lendo, me observando, perguntando sobre mim também, sobre a minha postura para alguns amigos que ela tinha nesse meio do agronegócio. E foi isso. Na época que você trabalhava com esse conteúdo especializado em agronegócio, você falou, né, sobre as críticas, as pessoas falando, não estudei para falar disso. Mas você gostava do conteúdo?
Era uma coisa que você gostava? Era sua praia também? Eu sou do campo. Por isso que você me perguntou cidade grande ou campo. E assim, eu pequenininha tirava leite de vaca. Meu primeiro tombo de cavalo na época de pônei, mas para uma criança de 4 anos era o tamanho de um cavalo. Foi então com 4 anos. Então assim, eu cresci na roça, comendo doce feito pela minha mãe no fogão a lenha. Então, eu sou essa pessoa que gosta muito de campo. Então, foi um momento ali também para eu me aproximar das minhas raízes, né? Estar no Canal Rural me proporcionou relembrar muitas coisas da minha infância. Então, foi um momento de muita alegria, de muita felicidade também. E aprendi muito, não só sobre o mundo do agronegócio, mas todas as nossas oportunidades acabam ajudando a gente a aprender também noções de companheirismo, de espírito de equipe, de disciplina, Então, lá no Canal Rural, eu tive grandes aulas e saí de portas abertas. Me lembro que quando eu saí, o dono do Canal Rural falou: se você precisar voltar, estamos aqui e você pode voltar a qualquer momento. E que bom, né? Que bom você sair de algum lugar com portas abertas, porque isso te deixa, assim, feliz, tranquilo. Então, você está indo para um outro lugar, para uma outra cidade, onde você não conhece ninguém, vai saber, né? Eu não conhecia ninguém em Ribeirão Preto. Eu vim para cá, eu fechei o meu apartamento em São Paulo, porque não falamos sobre esse período, mas eu já estava morando em São Paulo. Tinha sido transferida pelo próprio Canal Rural, que tinha uma empresa lá, uma filial lá. E aí eu fechei meu apartamento e vim só com a mala morar num hotel aqui em Ribeirão, até achar um lugar para morar. Então são os perrengues, são as dificuldades que a gente passa na vida, e às vezes a pessoa olha e fala: olha só, ela trabalha na Rede Globo e apresenta o EPTV1, que sorte essa pessoa teve na vida, olha como ela é sortuda, olha lá, né? E não imagina tudo que você passou, todos os degraus, todas as dificuldades, muitas vezes financeiras, e né, detalhes que às vezes as pessoas não sabem, que você precisou dormir no chão, que você não tinha geladeira, que você não tinha fogão. E são coisas que eu passei, né, novinha, e a minha família sem condições de me ajudar a montar uma casa. Então, vivi tudo isso. Ninguém nem imagina, né? Mas tudo em prol de um sonho. Por isso que quando você pergunta o que é o jornalismo, é o que me move, porque todas as minhas melhores lembranças e as mais difíceis também têm a ver com a minha profissão. Mas todas me trouxeram até aqui e me transformaram na pessoa que eu sou. E te trouxeram até aqui em 2010. Foi em 2010 que você veio para a EPTV para apresentar o EPTV primeira edição, né? Naquele tempo ainda chamavam ele assim. Jornal da EPTV primeira edição. Isso, exatamente. Você também está querendo ser contratado para... Também. Hashtag me contrata EPTV. Contrata. Eu também tá querendo, também tá fazendo. Vamos bater todo mundo. Eu não vou falar isso não, pra não ter problema lá em casa, na né? concorrência. Na minha empresa. Vamos lá. E aí quando você veio para cá, o jornal era apresentado na bancada ainda? Era na bancada, era um jornal, era um casal, éramos eu e o Danilo Scott. Em outubro de 2010 eu vim para cá e nessa época também a Larissa Castro assumiu o Jornal da Noite, a segunda edição, e éramos 3 jovens, os 3 com a mesma idade, 27 anos, dando uma nova cara para a EPTV, porque até então os apresentadores eram pessoas mais velhas. E de repente chegamos nós 3 para assumir a bancada do jornal. Imagino que deva ter tido uma estranheza no início, porque nós éramos mesmo muito jovens, mas isso foi muito interessante, porque a gente foi mudando o jeito de fazer o jornal ao longo dos anos que vieram, né? Inclusive, a gente caminhou junto com a EPTV na mudança do estúdio. Então, primeiro um estúdio muito robotizado. Quando eu digo isso é porque é um estúdio onde a gente nem podia caminhar e não tinha a gente não tinha essa liberdade de improvisar, não tinha nem tempo para improvisar, porque o Jornal da Noite mesmo tinha entre 7 e 11 minutos, hoje em dia tem 30, 40 minutos. O Jornal da Hora do Almoço tinha 30, hoje em dia ficamos ao vivo 1h15. Então, não tinha tempo e não tinha um interesse da emissora, e não digo isso nem só em relação à EPTV, em relação à Rede Globo mesmo, né? Porque ser jornalista era muito ler teleprompter, né? Então, não que você não participasse do que você fala, porque eu sempre fui editora de texto, então
Você escreve na redação aquilo que você vai falar. Muito daquilo que você vai falar foi você mesmo que escreveu no teleprompter. Mas, como eu disse, no improviso é que você se mostra, né? No improviso que você se emociona, que você se revolta junto com o telespectador. Então, antigamente você não podia se emocionar, né? Então, o jornalista era uma figura muito distante do telespectador. Existia aquele mito, aquela mágica da televisão que a gente foi quebrando a partir do momento em que a gente foi mostrando que a gente é igual à pessoa que está nos assistindo. E isso significa o quê? Chorar, se for preciso, se emocionar. Então, quantas vezes eu enchi os meus olhos de lágrima lá e eu falava, gente, tô aqui com o olho embaçado, tô emocionada, não sei nem o que dizer. E assim como eu me revoltei muitas vezes. Então, isso aí aproxima, porque a pessoa vê que você é como ela, que você tá cobrando, ou que você tá ficando indignado, ou ficando triste, assim como ela. Você não é um robô passando a notícia. Você é um ser humano. E cada vez mais eu tenho certeza que esse é o caminho. Seja qual for o futuro da televisão, né? E a gente está enxergando as mudanças aí e a busca maior por streaming, por redes sociais. Mas seja qual for a mudança, você ser você mesmo é o caminho, né? Enquanto jornalista, eu tenho isso muito claro para mim. E aí, ao vivo, por isso que gravado, você arruma tudo e mostra tudo ali certinho, né? Ao vivo, você mostra suas fraquezas, você tropeça, você tosse. Tô falando tudo coisas que eu já fiz, porque imagina você ficar 1h15 ao vivo, é claro que essas coisas vão acontecer. É claro que você vai ter branco, é claro que você vai tropeçar. Aqui mesmo, a conversa é assim, o diálogo é assim, você às vezes se embanana, você erra uma palavra, e muitas vezes isso acontecia no ar, que eu acho que foi também o que foi... as pessoas começaram a comentar sobre isso, porque muitas vezes eu não conseguia fazer uma palavra, eu falava, gente, peraí, vamos começar de novo? Então, né? E é isso, a vida é assim, verdade. Você erra e tá tudo bem você errar, né? Você não precisa ser impecável o tempo inteiro. E ainda sobre essas imprevisibilidades ali, né? Esses imprevistos no ar, na apresentação, e principalmente no ao vivo, teve um fato que aconteceu que marcou muito, né? Eu já até comentei com o Andrei isso uma vez, que foi aquela entrevista que você e o Danilo fizeram com um candidato à prefeitura aqui de Ribeirão. E aí ele, enfim, foi minimamente imprevisível, né? Sim. No mínimo imprevisível. Além em episódios como esse, e em outros episódios, como que você... o que você dá de conselho para quem quer trabalhar com ao vivo, para quem trabalha com isso, para se sair bem de momentos assim, para contornar situações assim? Nesse caso, especificamente, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, porque já existia um histórico na cidade, nas entrevistas. Então, nós estávamos com algumas orientações, né? Nós tínhamos alguma ideia de como deveríamos nos portar. E o principal, que foi o que eu mantive do início ao fim, respeito por ele, independentemente de como ele falasse com a gente. Então, no final das contas, como eu e o Danilo, a gente já tinha um carinho muito grande do povo, né? Porque, afinal de contas, todos os dias estávamos na casa das pessoas. Acabou que aquela tentativa de agressão contra nós, que estávamos ali fazendo o nosso trabalho, acabou sendo um tiro no pé do candidato, né? Porque, inclusive, nas pesquisas posteriores a essa entrevista, as intenções de voto para ele caíram drasticamente. E a gente entende que foi após aquela repercussão, porque ali eu fiquei famosa nacionalmente. Vinha gente do Brasil inteiro falar comigo, ganhei muitos seguidores, tanto no Face quanto no Instagram. Eu já tinha Instagram nessa época. E assim, foi algo surreal, né? Furou a bolha. Numa época em que nem existia isso de viralizar, né? Nem existia o termo viralizar ainda, mas a gente viralizou. Então, foi uma coisa de outro mundo. Mas foi algo ruim, porque a gente foi muito atacado, mas a gente manteve a postura. Se você assistir a esse vídeo que tem em todos os lugares,
A gente em nenhum momento levanta a voz ou tenta bater de frente. A gente mantém o respeito e a calma. Inclusive, foi algo que eu ouvi muito na época. Como vocês conseguiram manter a calma? Mas era algo... A gente se preparou para isso, né? Porque a gente imaginava que pudesse acontecer, não tanto quanto foi. Mas acabou sendo um tiro no pé, porque é isso. Estávamos ali fazendo o nosso trabalho. Agora, qual a dica para a gente se sair de... Agora, nem vou usar esse exemplo, porque eu acho que esse exemplo foi muito fora da caixinha, né? É algo que a gente não costuma ver em entrevistas. Aí, falando já das eleições, das últimas eleições, né? Eu fui a entrevistadora principal de todos os candidatos da região. E aí, como estar preparada para entrevistas longas, então, todas tinham mais de 10 minutos, e com pessoas que também treinam e se preparam muito para estar ali, né? No caso dos candidatos, dos políticos. Tudo que você vai fazer na vida, você precisa de preparo e de estudo. Então, não só numa entrevista política, numa entrevista sobre coração, sobre infarto, sobre dengue, sobre Covid, sobre dor de cabeça. Você, para ter munição para responder, para indagar, para questionar, para inclusive dizer que o que a pessoa está falando não é verdade, você precisa ter embasamento. Então, a maior dica que eu posso dar é: tenha a informação, o assunto, a notícia na sua mão. Assim como, para mim, era primordial chegar cedo no jornal e ter o jornal na minha mão. Ah, nossa, você fica 1h15 ao vivo, meu Deus do céu. Mas eu tinha aquele jornal na minha mão. Podia cair uma luz do estúdio, eu ia saber como contornar. Então, cai o teleprompter, tecnologia falha. Cai o teleprompter, cai o meu retorno. Seja o que for, você precisa saber o que vem, né, no roteiro do jornal. E para isso você precisa estar bem abastecido de informações, precisa dominar aquilo ali. A partir desse momento, então, às vezes quando alguém vem me falar, como que eu faço uma boa entrevista? Você vai fazer uma boa entrevista como vocês fizeram aqui. Você vai estudar sobre o entrevistado, você vai estudar sobre aquele assunto. É isso que vai te deixar tranquilo. Se você chegar lá sem saber ou sabendo mais ou menos, é claro que você vai ficar nervoso, é claro que você vai se perder, vai falar coisa errada, né? E aí, voltando para as entrevistas das eleições, eu estudei muito sobre gestão, sobre cofres públicos, sobre a máquina pública, para poder, muitas vezes, identificar, inclusive, uma mentira. Você só pode fazer isso se você está bem abastecido e prestando muita atenção, claro, no que está sendo dito, mas, acima de tudo, com muito conhecimento. E eu me lembro, Guilherme, que num dia lá nos corredores da EPTV, você olhou para mim e foi um feedback muito legal. Você olhou para mim e falou assim: as entrevistas com os políticos que você está fazendo está sendo uma aula para gente. Eu fiquei muito lisonjeada. Mas o que ninguém vê nessa aula é todo o tempo que você passou estudando para estar preparada naqueles 10 minutos. Então, às vezes, uma entrevista de 10 minutos, você ficou um dia inteiro ou até mais para estar muito preparado, né? Eu acho que isso é algo que é importante levar para a vida, não só no jornalismo, né? Mas seja qual for a profissão que você vai escolher, que você vai abraçar, você precisa estar bem preparado e querer fazer bem feito. Eu brinco que eu sou muito CDF, então eu acho que isso é um ponto positivo, assim. Você não perde nada quando você escolhe estudar e saber bastante sobre um determinado assunto. É isso aí. Nós estamos caminhando para o fim, infelizmente. Nós vamos ter que aumentar. É você que tá dando fim. Nós temos que aumentar. Na próxima. Esperando. O melhor é a cara do Andrei. Na próxima. Tinha que ter uma câmera, para gravar. Tem, não, olha lá, ó. Tem. Aí, ó. Na próxima edição do Papo 016, nós vamos ter que colocar pelo menos 2 horas com possibilidade de extensão. Porque todos os nossos entrevistados, a gente chega no horário de acabar. E na parte boa. E a gente não falou nem metade do que precisava. Tinha muita coisa pra falar. Contar, mas tudo bem. Mas é muito gostoso te ouvir. Mas é bom que a gente chama de novo, né? Sim, você vai vir para uma parte 2. Eu quero. Vamos estarei combinar. aqui com o maior prazer. Adorei conversar com vocês.
Que legal. Então, Lu, deixa, por favor, as suas redes sociais pro pessoal. Para quem ainda não te segue, te encontrar também. Posso só falar uma coisinha antes? Claro. Ai, desculpa, Andrei. Aquela hora vocês me perguntaram sobre jornal impresso ou redes sociais, então quero aproveitar para dizer que muita gente me pergunta, e agora você saiu do vídeo, o que você está fazendo? Então eu assumi esse grande desafio de escrever para as redes sociais, de fazer jornalismo nas redes sociais, que é algo que está começando com mais força nesse ano, né? Então, muitas afiliadas no país que não tinham Instagram de jornalismo, tinham de entretenimento, para colocar take de novela, ou tinham Instagram ou Facebook para replicar a informação da televisão. Agora, muitas empresas estão focando em conteúdo, inclusive, exclusivo para as redes sociais. Então, você falou, né, para eu falar aqui as minhas redes sociais, vou começar falando das redes sociais do nosso jornalismo, @jornal da EPTV Ribeirão, que está crescendo muito, está com quase 100 mil seguidores em só 9 meses de estreia. E a gente está muito feliz com esse resultado, porque a gente entende que nem todo mundo tem mais tempo de assistir televisão ou mesmo criou um hábito diferente, né, nos últimos anos, como a gente falou, né, de não ter aquele ritual de ligar a televisão. Então, também nas redes sociais vai ter o recorte, os pontos mais importantes que aconteceram na EPTV, com a responsabilidade, a ética, a transparência de sempre do nosso querido grupo EP. Isso é uma coisa. Agora, a minha rede social pessoal é @Lely Dornelles. E por que Lely? Porque é meu apelido de infância, eu quis manter assim. Para, de alguma forma, me conectar com a criança que eu já fui um dia e que sonhou em ser jornalista. Então, é @Lely Dornelles. E lá também eu já compartilhei mais informação jornalística, como você mesmo falou, na época da pandemia, eu fazia muito conteúdo específico sobre o que estava acontecendo, né, em relação ao lockdown, à Covid, enfim. E hoje em dia, além de falar também sobre jornalismo, eu falo muito sobre maternidade. E gosto de ter um papo bem próximo também das pessoas. Costumo dizer que eu respondo todo mundo, porém não esperem que seja rápido, porque o meu direct tem muitas mensagens, mas eu tento conversar com todo mundo de novo para desmistificar essa coisa da moça da televisão. Antes de ser a moça da televisão, eu sou a Luciele e eu sou como você, então eu sou muito mais parecida com quem tá do outro lado da televisão do que a pessoa imagina. Porque a pessoa olha e fala, olha, que vida maravilhosa. Não, gente, tem os mesmos problemas, mesmas dificuldades que todo mundo. O Augusto tá com quantos aninhos? 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses, o Augusto. E a Luciele Dornelles tem uma família linda. O Caio, vocês estão juntos há quanto tempo? 5 anos esse ano a gente completa. E tem o Augusto também. Isso. Você compartilha lá nas redes sociais. Bastante. A gente já foi até notícia de revista para falar sobre maternidade, porque foi algo que me encantou também falar sobre esse meio, porque, como vocês já perceberam, eu já falei muito sobre isso, eu gosto de estudar. Então, quando eu engravidei, uma das coisas que eu mais fiz foi estudar. Comprei muitos livros sobre maternidade. Não acho que maternidade é algo intuitivo, eu acho que você precisa ter conhecimento, estar munido de conhecimento para ser uma boa mãe. Não é fácil, mas acaba sendo mais fácil quando você tem a informação correta ali na sua mão, porque senão você fica confuso com tanta gente falando tanta coisa. E eu sou neurocientista não, eu sou especialista em neurociência comportamental, é que eu quero fazer neurociência ainda um dia também, e gosto muito de estudar o cérebro, de entender por que a gente tem essa parte aqui tão perturbada às vezes, né? Então, quando chegou na pandemia, eu estava muito sozinha e sem família, ainda sem a minha família aqui, eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo aqui dentro, que eu tô ficando... Vou fazer neurociência, deixa eu entender o meu cérebro. Deixa eu entender como que eu posso hackear o meu cérebro para ser mais feliz. Isso é muito legal, porque o poder das palavras e dos pensamentos, ele pode transformar uma vida. Então, tudo isso eu falo lá nas redes. Gosto de falar não só sobre jornalismo, mas gosto muito de falar também sobre a mente e sobre a maternidade.
E além das redes sociais, a gente tá encerrando. Não, O- fica à vontade. Só porque a gente não pode encerrar. Eu falei, vamos encerrando, porque eu conheço ele. Quando você fala, vamos encerrando, ele vai. Ainda Não, mais mas uns 10 só- minutos. A gente já vai. Mas tranquilo. a gente não poderia deixar de terminar a entrevista sem mencionar sobre essa transição profissional na sua vida, uma vez que esse ano você não está mais apresentando o jornal da EPTV, como você apresentou durante todos esses anos, e está trabalhando deste outro lado. Como você já sempre trabalhou, e você tomou essa decisão por conta de uma questão de saúde. Então, muita gente pergunta, até hoje, né? Mesmo você explicando nas redes sociais, muita gente pergunta pra gente, quando eu pego Uber ali saindo da TV, e aquela menina que trabalha lá, a Luciele, ela saiu, o que aconteceu? Explica pra gente mais uma vez, por favor, sobre você já citou que tá nas redes sociais, sobre essa nova fase profissional agora, lá no Grupo EP como jornalista, só que neste outro jeito. 90% do que eu sempre fiz, as pessoas não viam. Então, vamos lembrar que eu já era editora de texto e já ficava muito na redação trabalhando, né? Claro que muita gente acha que eu chegava para apresentar 10 minutos antes e depois já ia embora e era essa vida Arrumava de o cabelo estrela. com o Jorge Isso. e já ia. E era vida de estrela. Não, só que não. Então, assim, já era algo que eu fazia muito, mas agora, com esse desafio, nesse momento tão importante, que é entender o que o jornalismo vai ser no futuro, né? Diante não só de fake news, que já aumentou muito nos últimos anos, mas agora inteligência artificial. Então, quantas coisas estão se desenhando que podem atrapalhar ou otimizar o nosso trabalho enquanto jornalista? O meu desafio hoje é aprender sobre isso. Então, claro que eu estou muito feliz. Já fiquei frustrada por ter que sair, não vou mentir, não tenho vergonha nenhuma de falar disso, mas essa decisão foi em abril. Então, hoje, meu coração está muito tranquilo e muito em paz com as oportunidades que estão surgindo dentro da EPTV. Não saí da EPTV, estou lá, firme e forte. E acredito muito que estou ajudando a desenhar essa história bonita e diferente e desafiadora, porque eu já passei por tantos momentos, já escrevi para jornal impresso, já participei de rádio, televisão e agora, então, rede social. O que o público de rede social quer ver enquanto informação, né? Então, tem muita gente querendo ver também trend e outras coisas mais leves e tudo bem, mas a gente precisa estar, enquanto Grupo EP, mostrando que a informação de qualidade e verdadeira não acabou. Porque como todo mundo hoje tem voz, qualquer pessoa pode fazer um Instagram e começar a colocar notícia, inclusive em verdades, né? Mas aí quando a pessoa olha a marca da EPTV, ela sabe que ali alguém checou a informação. Porque já é uma marca de confiança, já é uma marca de credibilidade. Então, você quer ver notícia de Ribeirão e da região, você pode ver essa notícia aqui, nesse canal da EPTV, que é um canal onde todas as informações foram checadas antes de serem publicadas. Isso é muito importante. Muito bom. É muito bom ouvir a Lu, né? Dá até dó de encerrar, mas a gente eu tem que queria terminar. continuar. Vamos continuar. Aqui é 7 horas. Ai, Zé de Vambora. então. O maridão tá lá com o Guto, faz o Guto dormir. Quando você apresentava o EPTV 2, quando precisava girar, você tava no 2. Que hora que você saía? Saía umas 9 da noite. 9 da noite. É. Só que você chegava... Cedíssimo, ninguém imagina isso. Então, e muitas vezes dobrava, né? Em época de férias, a gente dobra. O que é dobrar é apresentar o EPTV1, o EPTV2, ou acordar 3h30 da manhã para poder estar impecável na hora do Bom Dia Cidade. Que é algo que eu fiz muito também. 3h30 da manhã. Qual uma cobertura, assim, que mais te marcou durante toda essa caminhada na EPTV? Olha, não tem dúvida nenhuma, não tem nada que chegue perto do que foi fazer a cobertura da pandemia. Foi a cobertura mais difícil e o aprendizado maior que eu tive na minha carreira. Porque ali na pandemia o nosso jornal quase dobrou de tamanho. Eu deixei de ser um casal e me tornei sozinha, num jornal gigantesco e sendo muito atacada.
Eu nunca fui tão atacada na minha vida quanto na época da pandemia, porque por isso que eu fui fazer neurociência, que eu falei que eu percebi que a minha mente não estava dando conta do que estava acontecendo, trabalhando muito, sendo atacada muito, saindo de casa com as ruas desertas e sem saber o que era esse vírus, sem vacina. E então, assim, com certeza foi a cobertura da pandemia. E todos os dias noticiando morte e, ao longo do tempo, o número de mortes aumentando e aquela insegurança e aquele medo de ficar doente, de pegar esse vírus, né? Era tudo muito incerto, né? Mas muita gente pôde ficar em casa, né? E outras pessoas não. E, de fato, essa orientação de fique em casa, lockdown, foi um dos motivos que fizeram as pessoas me atacarem muito. Porque eu estava ali dando uma orientação muitas vezes das autoridades. Muitas vezes não, das autoridades, porque nenhuma decisão é do jornalista. Então, as pessoas atacavam... Bom, vou fazer aqui uma analogia. O carteiro, ele entrega uma carta, mas ele não é o responsável pelo conteúdo daquela carta. Então, era como se fôssemos o carteiro e estávamos sendo atacados pelo conteúdo da carta, né? Na verdade, é essa. Então, as pessoas me mandavam mensagem o dia inteiro. Para você é fácil falar para eu ficar em casa, porque você tem o seu salário e o meu mercado. E assim, poxa, é claro que eu e todos os meus colegas extremamente sensibilizados com a situação e sofrendo muito. E eu nem sei como deve ter sido difícil, não tenho ideia como deve ter sido difícil para as pessoas que precisaram fechar seus comércios, enfim. Só que a culpa não era minha. Eu só estava ali dando a notícia. E fui atacada como se fosse a culpada da notícia, entende? Claro que não por todo mundo, né? Teve muita gente que chegou até mim nesse período para acompanhar o quadro que eu tinha no Instagram, que era o Fato ou Fake. E muita gente dizia, parei de ligar a televisão. Agora eu não ligo mais televisão porque eu tô com medo. Eu só me informo pelo seu Instagram. E olha que responsabilidade. Foi aí que eu tive um boom de seguidores, né? Ganhei muitos seguidores nessa época, porque era gente que vinha para ver o Fato ou Fake. Então, eu nunca vou me esquecer de uma imagem de umas covas abertas que falaram que era que era algum cemitério aqui da região. Gente, não é verdade. Algum engraçadinho pegou essa imagem para assustar mesmo. Então, eu fiquei... máscara, precisa agora? No início não precisava de máscara, né? Mas foi um jeito até de fazer com que as máscaras não acabassem dos mercados, né? Porque ia ter um terror. Precisa de luva? Não precisa. Enfim, eu ficava o dia inteiro. Então, eu saía da TV 1h, porque a gente diminuiu o tempo de carga de trabalho justamente para não se encontrar com a turma da tarde. Então, a gente trabalhava menos horas. E aí eu ia para casa e continuava trabalhando em casa. Não tinha ninguém, não tinha família, não podia sair. Ficava trabalhando em casa e produzindo conteúdo para as redes também sobre a pandemia. Não tem para ninguém. Foi essa cobertura que mais me marcou, com certeza, e que mudou a minha vida em muitos sentidos. Acho que eu sou também uma pessoa melhor e uma profissional melhor pós-pandemia. De tudo, a gente acaba tirando o lado bom. E aí, o lado ruim foi que, no finalzinho da pandemia, eu peguei a Covid e ela me trouxe sequelas até então irreversíveis para o pulmão, para os pulmões e para as cordas vocais. Por isso, estou fora da televisão. Não sabemos o dia de amanhã, mas nesse momento não tenho condições de voltar. Mas você está bem. Muito bem, muito você feliz. Tá bem, muito feliz. A ideia de sair foi precisou ser muito amadurecida, né, junto com a chefia. E a partir do momento que eu entendi que sair do jornal não era o fim, era o início de uma nova era, aí o meu coração se tranquilizou. Estou muito feliz. Que legal, que bom. Feliz em saber que a Lucélia Dornelles está feliz. Gente, então a gente encerra por aqui. Obrigado, Lucélia Dornelles. Obrigada Obrigado a vocês. por ceder o seu tempo aqui com a gente, conversar, trocarmos essa ideia sobre carreira, sobre profissão, jornalismo e comunicação. Você está convidada para voltar aqui. A gente vai remarcar uma outra data para que você volte aqui com a gente e continue contando essas histórias, né, Lucas? É isso aí, foi um prazer muito grande. Eu acho que, além de falar sobre comunicação e jornalismo, eu acho que foi uma aula de humanidade, de como se aprofundar, essa questão de estudar, conhecer
Eu acho que eu fiquei assim muito tocado. Eu ficava olhando daqui, eu falava, nossa, eu acho que eu nem vou mais participar. Eu vou encostar meu microfone e vou só assistir. Porque eu tô aprendendo muita coisa. Mas aí quem vai perguntar? Ela ia falar. né? Essa vontade é essa, eu tô perdido. Não posso, né? Mas é isso. Eu adorei vocês. Adorei essa sintonia que vocês têm. Vocês se olham já entendem, né? Quem é pra falar e de que forma falar. E tô torcendo muito também pra que vocês sejam tão felizes quanto eu. Daqui do alto dos meus 41 anos. Espero que um dia vocês cheguem nessa idade também satisfeitos com o caminho que vocês percorreram e com a certeza de que sucesso não é ser conhecido, não é fama, não é brilhar, não é aplauso. Sucesso é você dormir. Na hora que você for dormir, colocar a cabeça no travesseiro, saber que você cumpriu a sua missão de não transformar talvez o mundo inteiro, mas transformar pequenos mundos. É isso que o jornalismo faz. Muito bom, hein? Que isso. A gente não vai nem poder fazer corte, porque todas as respostas vou postar dela... na íntegra no tem que ser. Tem um rio Não pode. de quase 1 hora. Vou botar um rio de 1 hora. Não tem o que tirar da fala dela. Muito bom. Querido. É assim, ó, a fala da Luciele, a gente grifa o que é mais importante. A dela, toda a fala é grifada, né? Muito importante. É muito legal. Ela fala editada, é muito legal. Vocês são cara, demais. Obrigada. Muito bom, Uma honra então. estar aqui com vocês. Obrigada de coração. Nesse momento, nesse ano tão importante para minha vida, muito legal receber esse convite, de verdade. Muito bacana. E você que está acompanhando o Papo 016, obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar até aqui todos esses episódios dessa temporada que está sendo um sucesso. Lucas Fagundes, muito obrigado aí por essa temporada, tantas entrevistas e hoje já com... abrilhantando ainda mais essa temporada de entrevistas com a Luciele Dornelles. Só que eu não vou falar tchau. Então, você tá falando com ar de encerramento Só que o Gil não deixou você encerrar. Eu não vou, então, cuidado. Porque a gente ainda vai organizar um programa final do ano de 2025. Mas, desde já, eu já agradeço você que acompanhou até aqui, com trabalhos técnicos de Andrei Violante, apoio técnico do Pedro, coordenação do professor Gil Santiago, apresentação Lucas Fagundes e Guilherme Cardoso. É que encerramos o Papo 016 desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Até então a próxima, até o próximo programa. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Você ouviu o Papo 016, onde as vozes se encontram. Siga o Papo no Instagram, @papo016. Rádio Unaerp. Música nacional.